Carol Brígido, também nossa colunista colega aqui do UOL, acaba de trazer uma informação, ela foi conversar com o Tribunal de Contas da União. E aí, se Bolsonaro pedir, vocês vão devolver o relógio caravejado de diamantes e tudo mais? E fontes do Tribunal de Contas da União disseram o quê? Não tem chance de Bolsonaro receber de volta essas joias que ele entregou à corte em março. Em março, o Tribunal de Contas da União abriu uma investigação para apurar irregularidades no recebimento das joias por autoridades estrangeiras. A estratégia da defesa agora é afirmar que os objetos eram de propriedade do ex-presidente. Então não seria crime negociá-los para a venda. O Tribunal de Contas da União não deve devolver as joias, por 2 motivos, disse as fontes a Carol. Primeiro, porque não estão no tribunal, estão na Caixa Econômica. E outro motivo é o entendimento de que os bens são patrimônio público, não é pessoal de Bolsonaro. Diante da negativa, fontes do Tribunal de Contas da União acreditam que a defesa vai recorrer à justiça e podem conseguir uma liminar de um juiz de primeiro grau, já que agora ele não tem mais foro, né, privilegiado, e podem conseguir lá. Com isso, Bolsonaro poderia construir um discurso político de que a justiça reconheceu o direito à posse das joias. Nossa, não é curioso isso, ô Sakamoto? Quer dizer, ele quer de volta as joias, ele não deixa claro, o advogado dele fala isso. O Flávio Bolsonaro confirma. Vamos colocar o trechinho do Flávio Bolsonaro confirmando. É a mesma regra para todo mundo. Se o Lula está usando um Piaget, quase 100 mil reais no pulso, inclusive nunca foi identificada a entrada de acervo nenhum dessa peça. Ele está podendo usar, tem que devolver também para o presidente Bolsonaro. É o mesmo critério para todo mundo. Eu acho que o caminho vai ter que ser uma construção legislativa, porque está óbvio para todo mundo que tem um hiato legal em cima disso e que tem que ter um regulamento daqui para frente, independente de quem seja o presidente. Será que eles querem pegar de novo para vender de novo? Aí depois o ACF vai ter que ir lá comprar de novo. Você já imaginou a confusão disso, Sakamoto? Fabiola, isso me lembra uma coisa. Quando o Titanic naufragou, muitas pessoas perguntam por que que não houve um desvio do iceberg, né? Aí teve gente que fala que não deu tempo, outros que o Titanic aguentaria, e ainda há uma tese de que o Titanic acelerou em direção ao iceberg, porque tinha certeza que conseguiria, com isso, destruir o iceberg e passar. Né? Do fato, a gente sabe que não deu certo, um monte de gente morreu, e o navio está lá embaixo, naufragado. O que acontece é o seguinte, a tática do Bolsonaro é exatamente essa, ele está acelerando. Por quê? Ele tem a tática dele é o quê? As joias me pertencem. A decisão do TCU não tira de mim as joias, porque tem uma portaria, né, que é uma decisão interna do governo de tal ano que me garantiria, apesar da decisão do TCU ser bem clara, e a decisão do TCU se sobrepõe à portaria de governo. Isso é meio claro. Só que o que acontece? O que ele está? Ele está se fiando, está se abraçando, está se agarrando nessa narrativa de que as joias lhe pertencem, que a decisão do TCU está errada. Então, se as joias lhe pertencem por essa narrativa, o que cabe a ele? Ele está no corner, ele está lá nas cordas, apanhando. Todo dia vem uma história de joia diferente. Todo dia um auxiliar dizendo, olha, vendeu, não vendeu, comprou, não comprou, vendeu. Ou seja, a questão de que as joias estavam com ele, foram vendidas, viraram capilé, o cascalho para ele, isso aí está dado. Isso ele não vai conseguir fugir disso. Então ele está tentando ir por onde? Acelerando. Vamos então pro tudo ou nada. O quê? As joias são minhas. Ele está tentando falar. Essa é a tese. Aí ele está indo brigar com o TCU para falar o quê? As joias são minhas, eu podia fazer o que eu quisesse com elas, eu podia vender, podia jogar fora, podia fazer qualquer coisa, as joias são minhas. E esse é o argumento, inclusive, que eles estão usando agora nas redes sociais junto aos seus seguidores. As joias são minhas. Né? Estão batendo muito nessa tecla. E é isso que está fazendo junto ao TCU. Vai colar? Para o TCU, não. Mas como mesmo a Carol falou na apuração dela, o que ele precisa não é que cole, ele precisa de uma justificativa para parar de sangrar os seus seguidores, porque a história das joias pegou mal, como eu já relatei aqui, inclusive em grupos evangélicos que se negam a defender o presidente. Por quê? Deu o bezerro de ouro, meu amigo. Tipo, esse amor ao ouro e às joias do presidente não pega bem.
Então, ele precisa fazer sangrar, parar a sangria de apoio, né, nesse grupo. Para isso, ele precisa de uma justificativa, nem que seja temporária, nem que seja um juiz de primeira instância, dar uma decisão, depois o STF, TCU, etc. e tal, caça e fala, beleza, volta para a Caixa Econômica Federal. Mas depois de tanta dor de cabeça, né, e o que está rendendo aí muitas idas e vindas à Polícia Federal, será que ele teria coragem de arrumar essa briga na justiça? Quer dizer, ele diz, o advogado, que vai pedir ao TCU a volta das joias, a devolução. O TCU já diz que não. Será que ele vai recorrer à justiça para ter o direito a isso? Porque o Flávio Bolsonaro diz, Lula não tem o relógio, Bolsonaro também pode ter. Esse é o objetivo deles. Faz sentido, Juliana? Eu acho que é exatamente esse detalhe que o Léo falou sobre a narrativa. Eles já entendem que a situação jurídica ela é muito complicada, então eles estão com uma estratégia nova para tentar arrumar um discurso político em torno disso, causar confusão, arrumar alguma maneira de se defender publicamente e ganhar tempo para poder pensar outra maneira de melar o caso juridicamente, inclusive, achar a famosa saída processual, que é uma coisa que todo advogado, quando sabe que não tem como vencer no mérito, vai tentar achar alguma coisa para anular aqui, outra coisa para anular ali. Só que na mão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, não é aquele processo da primeira instância que se arruma uma liminar, vai subir, depois tem um STJ. Não, vai ser tudo na mão do ministro Alexandre de Moraes. E ele tem sistematicamente aceitado todos os pedidos da investigação, estão reunindo inúmeras provas, então eles sabem que no mérito é muito difícil. Então é preciso arrumar uma saída política para tentar ganhar algum tempo dentro desse caso, porque eles estão sentindo que o cerco está se fechando, né? Eu acho que daqui aos próximos meses a gente vai ver inclusive essa é a minha apuração essa semana. A Polícia Federal vai concluir esse caso até o final do ano e pelo que está descrito nas medidas cautelares, lá nos pedidos para quebrar sigilo, para fazer busca e apreensão, a chance disso ser arquivado é mínima. Vai ter uma denúncia, Bolsonaro vai ser acusado de uma série de questões. Depois, né, de todas essas análises de quebras de sigilo, depoimentos, não, é muito difícil dele conseguir escapar dessa investigação sem ser denunciado. Eu até acho que não será preso. Acho que isso, a menos que surja algum fato novo, seja flagrado, fazendo alguma obstrução de justiça, mas a denúncia, acho que não vai terminar o ano sem ela acontecer. E aí, nesse meio tempo, é trabalho da defesa pensar uma estratégia. Agora, ela é uma estratégia maluca, né, kamikaze, que permite a gente olhar esse discurso ao longo do tempo e ver o quanto ele foi mudando o tempo todo, cada hora é uma história. Mas aqui na política a gente já viveu tanta coisa, né, Fabíola? Eu me lembro na época do Eduardo Cunha, quando o Eduardo Cunha encontraram o dinheiro do Eduardo Cunha num trust na Suíça, se não me engano, e aí o Eduardo Cunha cunhou a história, né? Trust não é conta. E eles usavam isso para tentar salvar o mandato do Eduardo Cunha, para ele não ser cassado, para ele continuar na presidência da Câmara e não ser preso, né, na Operação Lava Jato. E foi uma tensão muito grande até que o Eduardo Cunha foi preso. Mas esse era o discurso, que trust não era conta, independente de que tinha, se não me engano, acho que quase 14 milhões de reais lá. Então, sabe, faz parte desse mundo jurídico arrumar narrativa. Inclusive, os próprios réus, né, podem mentir, não é ilegal que um réu minta. Então, dentro desse jogo, a gente é que tem que ficar atento ao que são os fatos e ao que é narrativa. Ô, Fabiola, parece bastante, me lembra, na verdade, esse depoimento do sargento, me lembra um pouco o depoimento do próprio Queiroz, né, naquela entrevista famosa do final de 2018 para o SBT, em que ele falou que ele fazia dinheiro tendo rolo de carro. Depois até teve uma matéria do Chico Otávio com a Ju, na época a Ju estava no Globo, que depois eles conseguiram mostrar que ele não tinha tanta entrada de carro assim para justificar aquela grana violenta que chegava na conta bancária dele, né?
Então é engraçado como a história se repete. Normalmente, Marx diria que acontece como tragédia e depois como farsa. No caso do Brasil, acontece primeiro como filme B e depois como porno chanchada, né? E com porno chanchada de baixa qualidade. Porque a verdade, né? O que está colocando, qual que é o problema em torno de tudo isso? O que os assessores em volta de Bolsonaro, em volta de Michele Bolsonaro, estão sendo investigados? Sendo investigados para ver se o dinheiro que eles ficavam sacando e usando para pagar conta da Michelle aqui, conta da Michelle ali, valores do dia a dia do casal, se esse dinheiro realmente saía da conta do Bolsonaro ou se esse dinheiro saía da conta de nós brasileiros do erário do Tesouro Público, né? Ou seja, ele estava se fazendo uma grande rachadinha naquele momento e pior, esse dinheiro estava sendo sacado das contas públicas, cartão corporativo, o que quer que seja, e estava indo para abastecer atos golpistas ou para ajudar a fomentar o golpismo, né? Que também é o que a CPI dos atos golpistas, CPMI, quer saber. Então é o seguinte, é muito interessante, Fabíola, porque os métodos também se repetem, né? É o din-din tirado ali de não sei da onde, escondido a colar, e depois usando o carro para justificar. Pode ser verdade? Pode ser verdade, mas a CPMI vai ter que agora bater, cruzar, verificar o valor do carro, verificar tudo, porque confiar de antemão não dá. E essa movimentação financeira, porque é isso que a própria Elisiane, a senadora relatora, dizia. Ela falou, não é normal essa quantidade de movimentação em dinheiro, esse vai e vem, e a gente precisa descobrir quem são os financiadores do 8 de janeiro. Ela falou, e por isso a importância dessa quebra de sigilo e essa movimentação que chega muito próximo ao ex-presidente Jair Bolsonaro e também à primeira-dama, foi o que disse ali a Elisiane Gama. O que te chama a atenção, Juliana, no depoimento do sargento e também de Mauro Cid hoje nessas duas CPIs? Fabiola, acho que o Cid, né, é a primeira vez que ele fala desde que ele trocou de advogado e desde que começou né, esse movimento do advogado que é um pouco desencontrado ainda, de o Cid vai confessar, o Cid vai admitir que, né, o dinheiro da venda das joias ele entregava para o Bolsonaro, que o Bolsonaro mandou. Então, assim, o que o Cid vai admitir ainda, a gente, né, ainda vamos ver efetivamente o que é que o Cid vai falar. Porque até esse momento, só o novo advogado falou no sentido de que ele deve admitir alguma coisa. Mas é a primeira vez que ele aparece, né? Ele faz essa declaração, ele minimamente reforça ali a ideia de que ele é, como ajudante de ordens, alguém que cumpria ordens, mas eu também notei que ali nesse discurso, em determinado momento, ele fala como, na verdade, o ajudante de ordens do presidente é designado pelas Forças Armadas, né? Então, ele também puxa ali as Forças Armadas para a responsabilidade, né? Nessa fala inicial, vai fardado, né? Como já tinha ido na CPI no Congresso Nacional, né? Na CPMI aí dos atos golpistas, porque essa é a CPI do Distrito Federal. Então, eu acho que ele deu alguns sinais, né, no sentido, às Forças Armadas, ainda se poupando de falar publicamente sobre essas questões, porque, a princípio, não está conectada essa história das joias, mas até onde não está conectada, a gente ainda vai realmente saber, na medida em que as investigações andarem. Sobre o depoimento na CPMI, né, do Luiz, Sargento Luiz, né, me chamou a atenção que ele negar a participação dele na fraude dos cartões de vacinação, sendo que nas mensagens que está no celular do Cid, isso fica muito evidenciado, né, inclusive o episódio em que ele pede ajuda para um médico dele, que é um sobrinho dele, para ajudar a falsificar um cartão de vacinação para a mulher do Cid. Então, eu não sei, né, na CPMI da Covid, na CPI da Covid, quando ocorreu, né, esse momento de mentira, obstrução, teve até prisão. Então, ali hoje, por enquanto, dentro do depoimento, acho que o clima está ameno, embora tenha sido um outro dia de respeito às parlamentares mulheres, e começou com um bate-boca em torno dessas questões, mas, por enquanto, não parece que isso vai acontecer. Agora, é um outro depoimento em que acho que ele mais se enrola, né, mais arruma problema
do que efetivamente colabora. Até me chama a atenção, a gente que acompanha, né, o mundo jurídico, sabe que, em geral, quando a pessoa está super enrolada, os advogados orientam ela a ficar em silêncio, justamente para não causar mais problema, né? Quanto mais fala, mais se enrola, como o próprio Léo lembrou aqui, do Queiroz, é isso, né? Vai ficando um rolo, e aí, mas você deixou escapar um negócio aqui, e tudo que né, a pessoa declarar pode ser usada contra ela. Então, esse depoimento facilmente será, de algum jeito, analisado pela Polícia Federal também. Ele está bastante enrolado. Me chamou a atenção também quando ele falou que se arrependeu, né, de ter ido ao 8 de, né, participado, 8 de janeiro. Então, tem alguns aspectos. Do ponto de vista de acrescentar informação, aparentemente, acho que não, né? Mas para a cena pública, que também a CPMI tem esse caráter político, é importante ver essas, né? E acho que fica o papel para os senadores e para os deputados no sentido de pontuar, né, o que é fato, o que é verdade, o que é mentira, para que as pessoas também que acompanham a CPMI aprendam, né, e compreendam o que aconteceu. Falando em Jair Renan, hoje ele também é alvo aí de uma divulgação por parte da CPI de um documento que mostrou que ele esteve lá para retirar joias. Coloca essa reportagem para mim. Jair Renan, ele é citado em um e-mail sobre os presentes dados à presidência da República. A mensagem foi obtida pelo jornalista Diego Saza, que é nosso colega aqui, apresentador aqui do All News. Registra que o filho do ex-presidente escolheu e formou quais itens ele gostaria de levar, o que foi feito após a autorização de Bolsonaro. Esse e-mail foi enviado em 12 de julho do ano passado. Vamos até abrir esse documento aqui. Esse documento fala aqui, ó, passagem de serviço da coordenação, ele é enviado pelo Osmar Crivellati. E aí ele diz, presentes retirados pelo Renan. Informou que quando o Renan vier buscar presentes, ele deverá selecionar e informar quais vai levar. E aí vai informar lá ao gabinete do presidente Bolsonaro quais presentes foram selecionados, que despachará com o presidente. Só depois de autorizado pelo presidente, o Renan vai poder retirar os presentes. Em 7 de julho de 2022, o Renan selecionou os presentes. E depois ele autorizou, e aí ainda não retirou. Aí depois, no dia 12 de julho, apanhou os presentes hoje. Então, a CPI conseguiu essas informações. Jair Renan esteve lá para pegar presentes, retirou presentes, selecionou presentes. E não sei, pelo jeito aí, em nome de Bolsonaro, né, Sakamoto? Isso pode complicar ainda mais Jair Renan, né? Ou não? Então, eu acho que tem duas coisas, né? Isso, primeiro, que acho que isso mostra que há a proximidade do filho com o pai, né? O pai vai lá pegar umas coisas lá, pega lá o que você quiser. O Jair primeiro tirou as joias, tirou o ouro, tirou os diamantes, tirou o Rolex, tirou o Patek Philippe, tirou tudo que interessava, né? Pumba pra fora, né? E aí, olha só, tá lá, dá uma olhada aqui que você quer e o que você não quiser, deixa aí, vamos deixar aí, né? Eu não sei se foi necessariamente para tirar para o Bolsonaro ou para tirar para ele mesmo, Fabíola. Tipo, olha, chamou o filho, ó, pega aqui. E eu acho que isso só confirma aquilo que a gente está falando, né? Desde o começo, o modus operandi da família Bolsonaro é muito claro nesse sentido. Há décadas ele opera assim, 30 anos de deputado federal, operou assim, que é o quê? Migalha. O Bolsonaro sempre ficou à franja da política tradicional, ele nunca ficou no centro da grande política, era baixo clero do baixo clero, uma pessoa extremamente agressiva, né? Tudo isso mais. Então, o que acontece? Ao invés de participar das grandes negociatas, né, ele fazia as negociatas pequenas dele, digamos, pequena do ponto de vista em comparação com bilhões de reais desviados aqui e ali por pessoas, tipo, anões de orçamento, aquelas coisas. Mas aí o Bolsonaro fazia o que era possível, tipo, pegava milhões de salário de servidores, de assessores, desviava, comprava, usava imóvel funcional tendo imóvel próprio, enfim, dava um jeito assim de tirar o seu din-din. E é interessante que o mesmo modus operandi, né, leva para essa questão das joias. O Bolsonaro foi pego surrupiando joias da República.
E aí o que que acontece é que nada mais lógico do que o esquema familiar que estava presente nas rachadinhas, inclusive, né, porque você tinha outros filhos, gabinete do Carlos Bolsonaro, gabinete do Flávio Bolsonaro. O Flávio Bolsonaro só parou de ser investigado, processado, porque o Bolsonaro foi, mexeu os pauzinhos, e aí vai, volta, Ministério Público, retorna no começo, tudo, mas também envolvia a família. E aqui, novamente, você tem um esquema de desvio de patrimônio público feito pelo Bolsonaro, e o Bolsonaro bota o filho dele lá também, vai lá e pega o seu, porque o que é da República é nosso, né? Ou seja, ele privatiza o público, né? E o resto que se vire. Então, eu acho que isso está totalmente dentro do modus operandi, e eu acho que é bem capaz de Jair Renan ser chamado depois dessa para depor na CPMI dos atos golpistas, Fabiola. E esse documento mostra também, né, Juliana, que a história das joias era de conhecimento de todos, né? Apesar de Bolsonaro dizer que não sabia, né? Nem sabia. Ele, quando voltou dos Estados Unidos em janeiro, ele falou que não tinha conhecimento. A gente vê a data desse documento, de junho, a retirada das joias em junho do ano passado. Quer dizer, tinha conhecimento, sim, né? Tanto é que o filho foi lá fazer esse trabalho, né? Então são os documentos que a CPI tem conseguido, tá aí a importância da CPI também de ter conseguido esses documentos, e isso vira público, para que a população também tenha conhecimento, né? É isso, Fabiola, e eu acho que assim, me chama a atenção que em plena campanha eleitoral, é 12 de julho, na verdade, aqui a retirada, e ao dia que ele vai selecionar, como está descrito aqui, 7 de julho do ano passado. Então já era ali no auge, né, na verdade, no início da campanha eleitoral. E acho que uma coisa que o Léo pontua muito aqui, e que traz a própria trajetória do Jair Renan, que é uma coisa que ele aprendeu em casa, que é não separar o público e o privado, né? Que é, assim, o tráfico de influência é isso, é usar o Estado em seu benefício próprio, é usar o nome, né, do pai como presidente da República para fazer isso, para se lançar como influencer. Um aspecto que também marca a trajetória do Jair Renan por causa do Bolsonaro é o fato de que, por exemplo, eu entrevistei Marcelo Nogueira, que foi um funcionário de muitos anos da casa do Bolsonaro. Ele era contratado no gabinete do então deputado estadual Flávio Bolsonaro, porém o trabalho dele era ser babá do Jair Renan dentro da casa do Bolsonaro. Então, assim, o Bolsonaro não tinha sequer patrimônio, ele tinha, se não me engano, um Fiat, 2 terrenos, era um patrimônio pequeno antes de entrar para a política. E aí, depois que ele vira deputado, bota os filhos, aí ele vai começar a ter casas, terrenos, uma série de coisas. É o Estado brasileiro que, na verdade, deu o patrimônio todo que o Bolsonaro tem hoje, os filhos que também nunca trabalharam fora da política. Flávio Bolsonaro era estudante de direito quando concorreu a deputado estadual pela primeira vez. Carlos Bolsonaro era um estudante do ensino médio quando concorreu. O único que teve alguma carreira antes, que é o Eduardo, ele foi policial federal 4 anos antes, mas a maioria deles nunca teve uma carreira fora dos mandatos públicos, e construíram todo esse tempo usufruindo do Estado. Até a lua de mel do Jair Bolsonaro com a Michelle foi paga com passagens custeadas pela Câmara dos Deputados. Isso está no livro do nosso colega Eduardo Militão, de Brasília, chama Nas Asas da Mamata. Então, assim, para quem fez campanha, inclusive, usando esse slogan, né, querendo dizer, vai acabar a mamata, não, Jair Bolsonaro e a família viveram uma vida aproveitando muita mamata. Você mais cedo, na sua coluna, você inclusive colocou a conversa com o advogado de Jair Renan, ele que é alvo dessa operação, e ele disse que ele estava muito tranquilo. O nosso colega também, Leonardo Martins, também traz mais detalhes aí sobre o estado aí emocional de Jair Renan. A gente que falou agora sobre a percepção do Flávio Bolsonaro, mas o Jair Renan, segundo o advogado dele, está muito sossegado.
muito sossegado com isso. Ele está muito sossegado, apesar dessa operação. O advogado dele disse que ele não tem nenhuma preocupação em relação a essa operação, e disse, inclusive, que está surpreso, que não informou estar surpreso, mas absolutamente tranquilo. É a fala dele. Está surpreso com isso, mas absolutamente tranquilo. Disse que a defesa informou que, além que foi recém-constituída, informa que foi recém-constituída e que foi por isso que não obteve acesso aos autos da investigação ou informações sobre fundamentos da decisão, foi o que disse o Ademar Gonzaga, o advogado de Jair Renan. É isso mesmo, né? Ele está tranquilo, Juliana? Fabiola, vou dar bastidores da reportagem aqui para as pessoas entenderem como é que o Admar entra. Hoje de manhã, quando começou a notícia, né, em torno da operação, eu comecei a procurar algumas pessoas para saber detalhes, e aí eu levantei essa questão, né? Gente, quem que está atendendo o Renan? Porque era o Frederic Wassef, que se apresentava como advogado. E aí uma das pessoas comenta, ai, nossa, verdade. Aí depois, assim, passa uma meia hora, circula o Admar Gonzaga. Então, assim, as pessoas tão focadas, né, que eles estão nessas questões que envolvem a Polícia Federal, eles não estavam esperando que o Jair Renan fosse hoje alvo, nem sabem, não fazem a menor ideia do que está acontecendo, né, no lado do Jair Renan. Então, inclusive, é uma relação muito distante. E aí arrumaram o Admar ali, porque também é um jeito de manter uma defesa que não é tão distante. O Admar também é um advogado que é da confiança desse grupo de advogados que já atende o Bolsonaro nessas causas da Polícia Federal. E ele me relatou isso também, sabe? De que o Jair Renan estaria tranquilo, que não foi informado também lá durante a busca sobre o porquê, né, que ele foi alvo. Não, até esse momento também não teria sido chamado para prestar depoimento, só teve realmente, né, a apreensão do celular, do HD e dessas anotações. E agora eles vão atrás para saber especificamente, né, o motivo. Inclusive, o advogado chegou a me dizer assim: eu sei que envolve uma questão de falsificação de documentos, qualquer pessoa pode ter sido alvo de falsificação de documentos. Então, assim, o Admar ainda está tomando conhecimento do caso, e ele estava indo agora acho que de São Paulo ou de Brasília para Santa Catarina para se encontrar com o Jair Renan hoje à tarde, para poder saber, né, o que está acontecendo e ouvir, criar ali uma linha de defesa já para o Jair Renan. O Sakamoto, a gente ouve aí o advogado dizendo que ele está muito sossegado, está muito tranquilo, e é interessante, a gente até mais cedo colocou um vídeo do Bolsonaro, isso ainda na época da investigação do ano passado, em agosto do ano passado. E naquele momento, o Bolsonaro não saiu em defesa do filho e disse, olha, há muito tempo ele vive com a mãe, eu não sei se ele está certo ou se ele está errado. Ele há muito tempo vive com a mãe, eu não tenho muito contato com a mãe dele. E é um moleque de 24 anos, ele falou, né? Dessa maneira, não saiu em defesa do filho naquela época, que já era uma investigação sobre isso. E agora o advogado dizendo que ele está muito, muito sossegado em relação a essa investigação. Essa tranquilidade pode não ser tão verdadeira assim como diz o advogado, né, Sakamoto? Mas eu tenho certeza absoluta que não é. O Bolsonaro tem algumas características bem claras, ele é bastante transparente. A questão dele com os filhos, olha, o Bolsonaro pode abandonar qualquer pessoa na beira da estrada. Qualquer pessoa, eu não duvido até a primeira-dama, ex-primeira-dama, mas os filhos ele não abandona. Os filhos ele não abandona. Nenhum dos filhos ele abandona. Ele tem esse comportamento. É uma questão de proteção. Então, não importa o que aconteça. Todas as vezes que investigações chegaram próximas de Carlos Bolsonaro, por exemplo, ou mesmo de Flávio Bolsonaro, o presidente, ex-presidente da República, na época presidente, fez as tripas coração, mexeu mundos e fundos, moveu montanhas para que não houvesse, para que não chegasse nos filhos, para que não atingissem os filhos. Quando os filhos entram na jogada, ele
ele muda de figura. E aí você fala, porque estão envolvendo injustamente, acho que todo mundo é contra envolver família de forma injusta. Mas neste caso tem 3 filhos que são políticos, vereador, deputado, senador, e um outro que é lobista, na prática atuou todo esse tempo como lobista, né? Então, são pessoas que estão na política. Então, o Bolsonaro sente sim. Ele quer colocar que não sente, que está tudo ok, ou tem um distanciamento exatamente para tentar não contaminar mais. Mas vamos colocar aqui na questão da denúncia da revista Veja envolvendo o tráfico de influências, e teve até participação do Bolsonaro direto para pedindo para atender o filho, atender as pessoas junto com o filho. Então, sim, o Bolsonaro não deixa os filhos abandonados. Sim, o Bolsonaro acompanha a vida dos filhos. Ou seja, a depender também do que essa investigação apontar, vale a pena perguntar para Bolsonaro se ele sabia, né, de tudo isso, né? É claro que esse caso é mais um caso que se avoluma na capivara do Jean Renan, só que não é o único sinceramente, Fabiola, e vamos colocar, é claro que também no meio de todo esse furdunço que a gente está vivendo esses dias, assim, de joia, golpe, tudo ao mesmo tempo agora, né? Isso aí pode até parecer pequeno, né? Comparativamente com milhões em joias, com milhões desviados, com dinheiro daqui, com dinheiro dali, com golpismo. Só que para Bolsonaro não vai ser pequeno, não.